Estou com o personagem Lego modelado. Aqui com o UV Editor, a gente consegue perceber toda a UV já configurada, já separada. Eu vou aplicar um material no meu modelo, então eu seleciono, vou aplicar um único material nele. Então eu dou o Assign New Material. Vou em V-Ray e pegar o V-Ray MTL. Apliquei um único material, vou colocar aqui, ó, Lego Personagem MTL, é o nome do meu material, tá? Depois de aplicar o material, eu posso agora exportar o meu personagem para abrir no Substance. Então eu venho no menu File, Export Selection, com tudo selecionado, né? Eu vou escolher para onde vai, eu vou criar aqui na minha pasta do meu projeto setado, eu vou criar uma nova pastinha que eu vou chamar de Substance Painter. E nela eu vou colocar aqui o meu personagem Substance. No formato FBX. Exportei a seleção. Aí vou dar o Close. Agora eu vou no Substance Painter. No Substance Painter, eu venho... Notem que está em inglês o meu. Eu vou executar aqui o Zoom It, para poder dar zoom. Notem que eu estou com a versão em inglês. Para você modificar o idioma, você pode vir em Edit, Settings, ou seja, configurações, e aqui em cima você muda o idioma para inglês, tá? O seu estará em português, eu acho que para ficar mais fácil de entender, eu sei que é meio estranho, mas é mais fácil de entender no inglês, as instruções em inglês, até porque os tutoriais que você vai pesquisar na internet, geralmente eles vão estar utilizando o software em inglês. Então, é melhor mudar. Aí eu venho no menu File, New. Não é abrir o arquivo FBX, é iniciar um novo arquivo do Substance, em que vai ter como modelo o arquivo FBX, tá? Aqui em cima em Template, nós vamos escolher nessa lista que tem, nós vamos escolher o primeiro PBR que tem. Então na lista aparece o primeiro PBR, é esse que está escrito Metallic Roughness, Alpha Blend, Starter Assets. Clico nele. E aqui no File eu vou clicar em Select para procurar o meu arquivo. No caso eu coloquei ele dentro aqui, ó, dessa pasta, e eu criei uma pasta chamada Substance Painter e o meu personagem foi exportado para essa pasta. É mais uma questão de organização mesmo, mas você tem que localizar o arquivo que você exportou do Maya. Feito isso, você clica em Abrir. Aí depois, no caso, como nós estamos trabalhando com o V-Ray, nós devemos mudar o formato do normal, do mapa de normal. O V-Ray vai ler OpenGL, então a gente muda isso para OpenGL. Certifique-se de que essas opções aqui de baixo estão desligadas, então elas precisam estar desativadas. Esse Auto Unwrap, ele é uma forma de abertura de malha automaticamente. Se você deixa ligado, ele vai reabrir a malha do seu modelo. E o risco disso é que tudo que você fez na abertura da UV pensada bonitinho nos cortes vão ser perdidos. Então é melhor você não deixar isso ligado. E aí você clica em OK. E se ele veio para cá bonitinho, certo? Assim, significa que você fez tudo certo. Como que eu sei se deu algum erro? Eu observo aqui embaixo uma letrinha vermelha e o arquivo não abre. Então, geralmente, se a UV está aberta errado, ou se a UV, os limites da minha UDIN estiverem transferindo para outra, geralmente esse tipo de erro ele não abre, tá? Beleza. A partir desse momento, primeira coisa que eu devo fazer no Substance Painter. O Substance Painter ele vem com uma interface assim. Essa é a interface do Substance quando ele vem. Não daquele jeito que eu estava antes. E aí eu vou te orientar a deixar com uma interface parecida com a que eu gosto de usar, né? Onde eu pego as propriedades que estão aqui do lado direito e movimento ela encaixando aqui para o lado. Os assets eu jogo para baixo e esse Substance 3D Assets eu fecho. É só isso que eu faço de modificação, tá? Aqui do lado direito eu tenho a opção Texture Set Settings. Clico nessa opção e devo procurar a opção Bake Mesh Maps. Clicando nessa opção, ele vai abrir essa tela. Nessa tela,
eu só vou fazer 2 ajustes e depois clicar no botão azul, que é esse de baixo, né? O primeiro ajuste que eu vou fazer é desativar esse ID, que é um mapa que nós não precisaremos, e aqui em cima em Output eu vou clicar e escolher 2K, né, 2048, para o mapa ser calculado com no mínimo 2K de precisão. Aumentar esse valor significa necessitar de mais processamento para manuseio. Então não é interessante você deixar em 8K ali e boa, né? Deixa em 2K que já tá bom. E aí você clica no botão azul para ele começar a calcular o seu mapa. Terminou, você clica no botão Returning to Paint Mode. Nessa tela, agora, o que significa com o Bake? O Bake fez o cálculo, principalmente dos cálculos de sombras de contato. Então, você vai notar que, por exemplo, aqui, ó, onde é a saída do braço, né, aqui é do pescoço, agora ele calculou algumas sombras de oclusão. Então, qualquer textura que eu colocar ali vai levar em consideração essa sombra, tá? Aqui embaixo eu tenho uma série de materiais, que eu estou expandindo aqui para vocês verem. Esses materiais que estão aqui são do grupo de materiais comuns do Substance. É só clicar e arrastar para o meu modelo que eu consigo colocar esses materiais ali. Aí eu tenho os materiais inteligentes, que são esses segundos aqui. Quando você vai abrir a primeira vez, ele leva um tempinho para carregar. Então eu tenho aqui uma série de materiais inteligentes, porque ele tem um agrupamento de informações. Eu tenho também esse terceira opção aqui, que são máscaras. Essas outras opções vocês vão explorar com o tempo, tá? Mas essencialmente, pra gente, é essa primeira opçãozinha aqui, tá? Nessa primeira opção, vamos supor que eu queira o meu personagem como se fosse de madeira. Então eu posso procurar aqui um mapa de madeira, clica, arrasta e solta para o meu personagem. E ele aplica esse material de madeira, vou diminuir aqui, ó, ele aplica esse material de madeira em tudo. E semelhante ao Photoshop, aqui do lado direito eu tenho as layers. E agora aqui, ó, você vê que ele empilha as minhas camadas como layers do Photoshop. Mas vamos supor que eu queira que essa madeira seja aplicada, esse material de madeira, seja aplicado apenas na cabeça do personagem. Aí eu quero colocar um outro material que seja, sei lá, esse material de ouro, que seja aplicado no restante do corpo dele. Então eu vou pegar esse material de ouro e jogo assim. Eu vou deixar então na ordem de sobreposição das minhas camadas, eu vou deixar a madeira aqui por cima. Então ele sobrepôs o dourado. E eu gostaria que, na realidade, a madeira fosse aplicado apenas na cabeça do personagem. Então como que eu faço para ele não aplicar inteiramente em tudo? Eu vou fazer isso usando essa opçãozinha aqui, ó, que são as máscaras, igualzinho à máscara do Photoshop. Então eu vou mudar isso aqui para Add Black Mask. No Photoshop, se eu pinto tudo de preto, ele esconde a madeira, que é a camada que eu tô. Então, igual no Photoshop, tá vendo? Que o comparativo ao Photoshop, o fato de vocês já terem visto o Photoshop, facilita muito. Tá, professor, mas eu gostaria de aplicar apenas, então, a madeira em algum lugar. Como que eu faço? Nessa máscara, ela está pintada de preto. Indica, então, que se eu pintar de branco a máscara, ele revela a madeira. Então, se eu vier aqui agora e começar a pintar, ó, começo a ver a madeira. Entende? A cabeça explode agora, literalmente, né, com essa possibilidade. Eu vou dar um Ctrl Z. É que eu poderia sair pintando toda a cabeça dele e pronto, daria certo. Assim como eu também poderia localizar o que é a cabeça dele aqui e sair pintando por aqui, né? Ó. Também dá certo. Mas é que existe, ó, eu estou usando o pincel. E existe algumas opções aqui do lado. E eu vou usar essa aqui, ó. Essa opção, se eu usar essa última que está aqui, clicando UV Chunk Fill. Nessa opção, ele leva em consideração as ilhas de UV que eu criei. Então, se eu der um clique agora na cabeça, ele levou em consideração onde que eu cliquei. Ó. Se eu criar uma caixinha de seleção na região aqui, ó, ele pega tudo. Ó. Nesse momento, essa caixinha de seleção pegou até o pino. É que não dá pra gente ver, mas ele pintou o pino aqui. Ó. Ah, professor, eu não queria que pintasse o pino. O pino faz parte do tórax dele ali, né? Eu não queria que pintasse.
que eu posso fazer? Aqui do lado esquerdo, tá vendo que ele está como número 1, branco. E pensando na máscara, o que é branco, o que é preto não vai ter, né? Então eu posso agora inverter isso e a letra X é o atalho para inverter as cores igual no Photoshop. Então eu apertei X, eu estou na cor preta. Então, se eu estou com a cor preta e clico aqui, ó, ele retira. Assim como se eu aperto X e estou na cor branca e clico, ele aplica, entendeu? Acontece que em vez de usar o pincel, é mais interessante, nesse caso, usar pelas separações de UV que eu já fiz. E dessa forma eu tenho apenas a cabeça dele aplicada com madeira. E todo o restante está com material dourado. Essas linhas vermelhas que ficam aparecendo, se eu clicar na bolinha, eu consigo sair do modo de máscara, né? E consigo ver como está ficando. Para eu ter maior certeza de como que esse material está reagindo em uma renderização, eu posso vir aqui em cima, nessa câmerazinha, e clicar. E ele vai abrir a tela de render para mim. Ele já vai renderizando ali, ó, e quanto mais eu deixo, esse render vai sendo calculado e eu posso, se eu quiser, clicar para salvar o meu render e ele vai salvar essa foto. E opcional, se eu quero salvar como plano de fundo ou que esse plano de fundo fique em alfa, ou seja, só salvaria o personagem. Eu posso fazer isso, tá? Basta cliquei no Save, ó. Aí eu posso escolher PNG, eu vou jogar aqui na minha área de trabalho, vou colocar aqui, ó, Lego dourado. Salvei. Aí eu venho aqui, ó, na área de trabalho. Cadê minha área de trabalho? Ó, Lego dourado. Onde foi parar o Lego dourado? Cadê? Cadê? Não achei. Vamos ver de novo se eu salvei no lugar... Ah, eu salvei... Não, peraí. Eu salvei no desktop errado, peraí. Agora vai, ó. Lego dourado. Aqui, ó. Lego dourado tá aqui, ó. Então a imagem foi salva dessa forma. O interessante é que ele pega tipo o chão aqui, ele salva meio que os ruídos do chão, tá vendo? Para eu poder usar lá. Beleza. Mas o nosso render, isso é um render do Substance Painter. O nosso render mesmo vai ser produzido lá no Maya, tá? Ok, professor, continue a texturização. Então vamos lá. Eu vou interromper essa gravação agora.